queridos irmãos e irmãs, mais uma vez saúdo a todos e os convido a acolhermos a palavra de Deus que acabamos de ouvir. Nós estamos vivendo a Quaresma como um caminho, um itinerário, onde a Igreja nos convida aos exercícios quaresmais, resumidos em 3 palavras, mas que dizem muito. 3 exercícios ou grupos de exercícios: o jejum, a esmola e a oração. Por que deveríamos fazê-lo? O que nos obriga a fazer jejum ou penitência, a dar esmola ou a praticar a caridade, as obras de misericórdia? O que nos obriga a rezar, a buscar a Deus? Pois bem, isto não pode ser visto como uma obrigação que a Igreja impõe, né? Que a Igreja impõe aos seus fiéis, mas claramente como um convite a entrarmos mais a fundo naquilo que nós vivemos como cristãos, que somos como cristãos, e, portanto, aquilo que é a razão de ser da nossa fé. Hoje a Igreja nos coloca diante das motivações básicas da vida cristã neste cenário quaresmal. Afinal, a pergunta poderia ser esta: vale a pena ser cristão? Vale a pena fazer sacrifícios por causa de Deus, por causa de Cristo? Para costas, tantas vezes fiel, talvez as perseguições, as incompreensões, as maledicências por causa da nossa fé. Pois bem, nas leituras de diversas, começando já pela resposta maior, a segunda leitura, quando São Paulo, na carta aos Romanos, fala da esperança cristã. Por causa do Evangelho, as perseguições, as prisões, os açoites, as ameaças de morte e assim por diante, as perseguições de várias maneiras. E depois aparece o trecho que hoje nós lemos: o que poderá nos separar do amor de Deus? O que poderá nos separar do amor de Deus? Vida, a morte, perseguição, o cárcere, o que seja, nada, diz São Paulo, nada é bastante forte para nos separar do amor de Deus que foi revelado a nós em Cristo Jesus, crucificado e ressuscitado. E por isso pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? O que poderá nos separar do amor de Cristo? Deus que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por nós. E Jesus que diz a Nicodemos: Deus tanto amou o mundo, amou a nós. O mundo não é das pedras, das árvores, sim, mas sobretudo amou a nós, pessoas humanas, filhos e filhas queridos de Deus. Deus nos amou tanto que por nós entregou seu Filho, para que todo que nele crer não pereça, não perca a vida para sempre, mas tenha vida eterna. Se Deus fez tudo por nós, que poderíamos ainda temer? Talvez
os nossos pecados. Talvez os nossos pecados seriam tão grandes que o amor de Deus não dá conta deles. Por vezes somos tentados, talvez, meu pecado é tão grande que nem Deus pode perdoar. Seria o máximo de soberba da nossa parte, achar que nem Deus pode perdoar, que nem Deus pode dar conta do meu pecado. Quanto eu sou grande, quanto eu sou forte, nem Deus dá conta. É o máximo da soberba. Sim, Deus dá conta também dos nossos pecados, na sua imensa misericórdia. Por isso, se Deus entregou seu próprio Filho por nós na cruz, Ele ressuscitou para nos manifestar a glória e a esperança que está reservada para todos. Que temos ainda a temer? Que temos ainda a temer? Esta é a questão posta por São Paulo. Quem condenará os eleitos de Deus? Eleitos de Deus, nesse caso, São Paulo claramente fala dos que acolheram a fé, dos que foram batizados. E ele escreve a uma comunidade, exortando essa comunidade a permanecer firme na fé, a perseverar, porque já era o tempo das primeiras perseguições, era o tempo dos primeiros martírios. Quem poderá condenar? Pois bem, esta é uma primeira motivação para dar resposta à pergunta: vale a pena ser cristão? Vale a pena enfrentar as dificuldades da vida para nos mantermos coerentes, fiéis a Deus, aos seus mandamentos? Segunda resposta, que também é igualmente forte, nos vem do Evangelho que nós ouvimos, o Evangelho da Transfiguração. Muito bonito, Jesus toma 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e com eles sobe ao monte, como o Monte Tabor, e diante deles fica transfigurado. O Evangelho descreve suas roupas brilhantes, de um jeito que nenhum lavandeiro do mundo conseguiria fazer, seu rosto brilhando como o sol, e Jesus, dialogando com Moisés e Elias, a nuvem, na Bíblia, a nuvem que envolve sempre o ambiente. Portanto, Jesus transfigurado mostra aos discípulos o momento do céu, onde Ele aparece na sua glória e na condição de Filho de Deus, como não sempre estava na sua condição humana, isto é, não aparecia na glória divina, embora com tanto poder, tanta santidade, sim, revelava sim o poder, a presença de Deus, o Filho de Deus. Porém, na sua humanidade, isto não aparecia constantemente. Por um momento, Jesus mostra a eles quem Ele é, o Filho de Deus. E eles ouvem a voz de Deus Pai que diz: Ele é meu filho amado. Escutem o que Ele diz. Escutem o que Ele diz. É uma confirmação, portanto, de Deus Pai sobre o Filho, que ensina e que chama a seguir. Como consequência, os apóstolos ficam tão felizes que querem ficar para sempre ali. Pedro que diz: é bom estarmos aqui, vamos ficar aqui, armar aqui as nossas tendas, significa viver aqui. Porém, desceram de novo a planície, porque tinham ainda muito que fazer, que trabalhar. E depois da ressurreição de Jesus, eles vão compreender melhor e vão anunciar a todos aquilo que viram e ouviram, juntamente com a experiência da ressurreição de Jesus, Filho de Deus, Filho do homem. Vale a pena ser cristão? A quem nós ouvimos? A quem nós seguimos? Há muitos grandes homens, grandes mulheres que falam bonito, que dizem coisas sábias, coisas sensatas. Há muitos mestres neste mundo. Mas a quem nós seguimos? Seguimos aquele que
nos traz sim a palavra de Deus, que foi autorizado por Deus, confirmado por Deus como sendo aquele que fala em nome do Pai Celeste. É meu filho, ouçam o que ele diz. Vale a pena ser cristão? Sim, nós seguimos aquele que nos traz a palavra da vida, a palavra da verdade, sendo ele próprio o caminho, que com segurança nos conduz nesta vida. E a vida cristã é um chamado a seguir Jesus, a caminhar com Ele. E por isso a não desanimar quando aparecem as contrariedades, as perseguições. Os apóstolos ficaram escandalizados quando Jesus foi preso, condenado à morte, crucificado. Como assim? Mas depois da ressurreição compreenderam, confirmava-se aquilo que, sim, ele já nos dizia antes da sua morte. Ele é o Filho querido do Pai do céu. A Ele nós seguimos, e depois da ressurreição, eles plenamente convencidos disso, dão a vida por Jesus. E dizem, nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Nós estivemos com Ele. Nós o ouvimos, sim, São João dirá, nós tocamos. Nosso testemunho é a respeito daquele que é a palavra da vida, que se fez carne para estar no meio de nós e nos ensinar as coisas de Deus. Pois bem, no itinerário da Quaresma, mais uma vez a pergunta, vale a pena ser cristão? Vale a pena a gente voltar às nossas promessas do batismo, de renúncia àquilo que não é de Deus e abraçar o que é de Deus? A liturgia de hoje é para nós um convite, sim, a voltarmos a esta base da vida cristã. Por que sou cristão? Aonde me leva a vida cristã? Me dá esperança a vida cristã? Com São Paulo, podemos dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? É Ele quem nos justifica, quem poderá condenar? Ele que promete a vida, quem promete vida eterna? Ele promete a misericórdia, e é a misericórdia de Deus para nós. Quem pode perdoar senão Ele? Pois bem, levemos isto hoje para a nossa vida, nossa semana, meditando sobre essa palavra. E convido, em casa, também a quem nos ouve, nos vê, tome sua Bíblia em casa e leia nesses dias o capítulo 8º da carta de São Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo 8º. Vale a pena, e ali está justamente toda essa motivação. Sim, vale a pena seguir Jesus Cristo. Amém.